Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, e bom dia e boa tarde a todos aqueles que, dependendo do horário, possam ter contato com esse vídeo. Nós também saudamos as casas espíritas do 32º Seu, aos inscritos no nosso canal e aos trabalhadores e frequentadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que é a casa a qual nós fazemos parte, é a casa a qual este canal está vinculado para difusão, divulgação e estudo de algumas obras doutrinárias. Nós terminamos o livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. E nós, semana passada, iniciamos a leitura e a reflexão do livro Calma, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel e a editora Grupo Espírita Emmanuel. Bem, no dia de hoje nós temos o capítulo 2, que é Nos Encargos da Vida. Então, como é de costume, nós vamos ler a mensagem e depois fazer alguns apontamentos desse precioso livro, né? Pequeno, mas precioso livro, Calma. E Emmanuel começa esse capítulo 2 assim: Recorda, Deus nos criou para execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio, a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Bem, o capítulo 2, Nos Encargos da Vida, é um capítulo que nos chama a atenção para a convivência com as pessoas nos diferentes grupos que nós nos encontramos para a execução das tarefas, dos encargos, dos deveres assumidos por nós no mundo espiritual antes de nós encarnarmos. Então vejamos só, né? A família é o primeiro grupo que nós encontramos, em que nós aprendemos as regras, as noções de certo e errado. E na família temos deveres também, encargos a cumprir, tarefas a executar. Depois temos a escola, depois o grupo no trabalho material, onde conquistamos o salário para nos sustentar. E nos diversos grupos onde nós estivermos, seja numa instituição filantrópica para prestar um auxílio, seja na instituição religiosa a qual nós fazemos parte, em qualquer grupo humano em que nós estivermos inseridos, nós temos um conjunto de deveres, de encargos a executar. E nesses grupos em que nós estivermos,
é fundamental que nós tenhamos essas orientações que Emmanuel muito bem aponta aqui. E algumas em especial me chama a atenção, me toca em particular, embora todas sejam muito importantes. Logo de cara, Emmanuel nos diz assim: Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Então Deus quer que os seus filhos sejam felizes. Então nós nascemos para buscar a felicidade. O que é felicidade na visão espírita cristã? A felicidade é a realização do espírito na execução de tarefas e de deveres. Então, na execução de tarefas e de deveres, alguns que são impostos pelas próprias regras e obrigações sociais, e outros deveres e obrigações nós escolhemos. Outras tarefas nós escolhemos. Mas, de qualquer forma, estar encarnado, estarmos vivos, estarmos aqui na Terra, significa que nós estamos aqui para evoluir, para crescer intelectualmente e moralmente. E esse crescimento intelecto-moral está intimamente ligado aos encargos, ao conjunto de tarefas e deveres que devemos executar nos grupos onde nós estivermos. Só que esses deveres, esses encargos, eles não devem ser compreendidos como algo que vá trazer sofrimento, transtorno para nós. Deus, como é um Pai misericordioso, justo e bom, Ele quer que nós, seus filhos, possamos evoluir através do trabalho, através da execução de tarefas e encargos, junto em um grupo social, porque nós sempre estaremos inseridos em algum grupo para nós aprendermos, ensinarmos, através do contato social, como está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. A evolução se dá pelo contato social, ela é individual, mas há necessidade do contato social porque ninguém pode evoluir dispensando auxílio e ajuda daquele mais velho, daquele companheiro mais experiente. De qualquer forma, retornando aqui o primeiro conselho de Emmanuel, Deus quer que nós possamos crescer e evoluir mais felizes, com felicidade. Então é fundamental que, ao executar as tarefas, os encargos, os deveres na família, no trabalho, na sociedade, no clube ou em qualquer outra instituição que nós estejamos vinculados, nós sempre vamos nos deparar com essas tarefas. E essas tarefas, esses encargos, elas têm o valor do compromisso do indivíduo com a coletividade, com o crescimento e a contribuição que cada um de nós devemos dar para a coletividade. E isso deve ser executado e devemos buscar aquelas tarefas, aqueles encargos que mais nós sentimos atração, mais nós sentimos vontade, mais nós nos sentimos atraídos, afins, para que possamos realizar com qualidade, com perfeição e, acima de tudo, com satisfação, ou seja, com um desejo, como se aquilo alimentasse as nossas almas. Então, os encargos, as tarefas, os compromissos que nós assumimos deve deixar em nós aquele sentimento de alimento para a alma, além de criar um forte vínculo entre nós e o grupo ao qual nós estamos inseridos. Outro ponto também que Emmanuel aqui nos orienta é que nós não digamos que a Terra é um mundo exclusivamente de provas, né? Geralmente a gente poderia dizer, mas a gente aprende no Espiritismo que a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas Emmanuel, ele diz que nós não devemos dizer que exclusivamente, somente de provas e expiações. Por quê?
Porque isso pode passar a ideia que a Terra é um mundo de castigos, que a Terra é um mundo de onde nós viemos para cá somente para realização de tarefas ou submetidos a tarefas e a execução de deveres sem nenhum alimento, sem nenhum objetivo maior que estejam relacionados com a nossa felicidade. Então, na verdade, Emmanuel diz que, embora a Terra seja um mundo de prova, é possível, perfeitamente possível, nós nos localizarmos em uma determinada posição aqui na Terra e sermos felizes realizando determinadas tarefas. E nós encontramos muitas pessoas que, embora estejam passando por dificuldades, embora estejam passando por necessidades, elas têm na vida delas algo que elas realizam e aquilo gera satisfação, gera felicidade. Então é um dever nosso, é um compromisso nosso para com o nosso espírito e para com Deus nós buscarmos algo que nos dê satisfação, que nos dê alimento para a alma, que nos traga felicidade. Nós devemos isso. E nesse sentido, nós devemos, no trabalho onde nós executamos, buscar o nosso aprimoramento, buscar uma realização pessoal. No centro espírita, na família também, realizar tarefas que possam alimentar a nossa alma e contribuir para o grupo familiar a qual nós estamos inseridos. Então, buscar a felicidade, ela não cai do céu. Ela não é trazida numa caixinha dourada pelo nosso anjo guardião. Isso não existe. A felicidade, ela deve ser buscada por nós, e é claro que nós devemos nos conhecer para encontrarmos alguma ocupação que nos traga satisfação para a nossa alma, porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para brilhar. Nós somos luzes. Nós somos espíritos, somos herdeiros de Deus. E nesse sentido, nós não podemos aceitar permanecermos numa condição de tristeza, de desânimo, numa qualidade psicológica de vida ruim. Nós devemos ambicionar, almejar, desejar ser felizes, executando tarefa, por mais simples que seja, mas que seja um alimento para nossas almas. Uma costura, uma pintura, lendo, auxiliando, fazendo um curso, uma reciclagem, uma graduação, uma pós-graduação na área da academia, qualquer coisa, mas nós temos esse compromisso com a nossa encarnação. Nós não podemos dar pouca importância à nossa alma, ao nosso espírito. Se estamos infelizes, se estamos tristes, se estamos angustiados, se estamos entediados, a responsabilidade para mudar esse estado psicológico é nosso. Se nós não sabemos como fazer isso, busquemos uma pessoa mais experiente, busquemos então um profissional para nos auxiliar, mas nós devemos cuidar da nossa alma, nós devemos cuidar do nosso espírito, tanto quanto nós cuidamos do nosso corpo, tanto quanto cuidamos de uma série de outras coisas que são até menos importantes. Por que então nós nos importarmos menos com a nossa alma e com o nosso espírito? Outro ponto também que nós destacamos na mensagem é que Emmanuel coloca: no desenvolvimento, na execução das tarefas que nós assumimos em qualquer situação, nos conscientizar de que ninguém consegue realizar algo sem apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Então,
nós não realizamos tarefas, nós não realizamos qualquer tipo de encargo sem o auxílio de uma pessoa ou de algumas pessoas. Ou seja, a ideia de que nós podemos realizar determinadas tarefas por nossa conta, sem o auxílio de ninguém, sem o auxílio de uma outra pessoa, isso não é verdade. Então, aquela pessoa que chega e diz: eu venci por mim mesmo, ninguém me ajudou, eu superei N obstáculos, eu não precisei de ninguém. Isso não é verdade. Em algum momento da vida, sempre vamos precisar de alguém para nos auxiliar. Quem viu o filme de Divaldo Pereira Franco, viu que no início Divaldo precisou de auxílio, precisou de ajuda. Quem viu e conhece a história, mas viu o filme de Madre Teresa de Calcutá, vai ver que lá ela teve uma freira que auxiliou no trabalho e orientou ela no início do trabalho dela em relação aos pobres, no trabalho dela de caridade. Então, a ideia de que nós nos bastamos, de que nós somos capazes, né? Eu costumo chamar de síndrome de super-homem, né? Então, não preciso de ninguém. Isso é um equívoco de graves proporções, porque muitas vezes você vai se afastar das pessoas, o seu trabalho vai piorar em termos de qualidade e você vai acabar perdendo qualidade na sua tarefa, porque você acha que você não tem mais nada a aprender com ninguém, quando na verdade somos todos aprendizes. Um outro ponto também que Emmanuel destaca é adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar sem perder altura no ideal superior que abraçamos. É norma de triunfo em nossas obrigações. Muitas vezes nós temos que nos adaptar a determinados trabalhos que são desfavoráveis. Há determinadas profissões em que a pessoa ela vai executar uma tarefa, um trabalho, e ela não tem meios materiais necessários para realizar aquela tarefa. Então ela tem que se adaptar e procurar naquela adaptação, no trabalho dela, né? E eu digo que os professores conhecem muito bem isso, né? O professor muitas vezes ele tem que se adaptar a situações adversas para conseguir ensinar, passar o conteúdo, passar a mensagem. E Emmanuel diz que, embora nós tenhamos que nos adaptar a determinadas situações que não são muito favoráveis, a gente não deve perder a altura, o nível do ideal. Ou seja, um exemplo, né? Já que eu não tenho as condições ideais para realizar esse trabalho, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim. Embora eu não tenha as condições necessárias para realizar aquele trabalho, eu vou tentar fazer o melhor possível. É esse o pensamento que tem que vigorar. É esse o pensamento que tem que preponderar, né? Então, isso também é muito importante na execução dos encargos e das tarefas. E um último ponto que nós vamos abordar, embora tenham vários outros pontos, é que Emmanuel também coloca nessa mensagem que nós estamos com as pessoas certas para execução das tarefas e dos encargos que nós assumimos. Então, muitas vezes, nós reclamamos dos familiares